boa noite a todos. Vamos esperar aguardar o pessoal entrar aqui na live. Hoje a gente vai falar sobre Revalida com a minha querida amiga Ludmila. E aí, Oi, Lud, gente. como é que você tá? Tô bem, tô bem. Então, enquanto o pessoal vai entrando, digam aí nos comentários, podem fazer comentário de onde vocês são do Brasil, que a gente quer saber quem está conectado no Brasil, quem está conectado na Argentina, se vocês estão conectados de outros países, para a gente é interessante saber, ter essa interação com vocês. E hoje a live vai ser super, super interessante. Tenho certeza que vocês vão adorar. E aí, Lud, conta aí um pouquinho, se apresenta, Bem, vai eu sou falando um ela. pouquinho da sua trajetória, como é que funciona. Tá certo. Boa noite, gente. Eu sou Ludmila Bernardo, né? Natural de Goiás. Eu fiz faculdade de medicina em Buenos Aires. Faz basicamente 4 anos que eu terminei a minha graduação na Barcelona, né? Eu tinha 19 anos quando eu comecei toda a questão do pré-grado que tem, né, em Buenos Aires em si, e passei por toda essa fase lá em Buenos Aires e durou em torno de 7 anos com a questão do pré-grado e a questão também, tipo assim, da diferença por ser anual, questão de matérias e tudo mais, que eu acredito que segue da mesma maneira, né, que já faz 4 anos, mas não deve ter mudado o tema, né, e eu fiz o Revalida. Qual universidade que você se formou, Lud? Aqui você pode contar o nome? Sim, foi na época Foi particular, foi pública? Foi na particular, na Barcelona. Até porque quando eu fui, eu não tive muita instrução do pessoal que me levou, né? Tipo, que eu fui com assessorado e tudo mais, que é o que eu recomendo, pessoalmente, é a melhor coisa que você pode fazer, porque é um país desconhecido, com outro idioma, e nesse caso agora, tipo, tem vocês, nessa época ainda não tinha a empresa de vocês, então eu fui com outra empresa de assessoria e eu fui assim sem muita informação, sem coletar muita informação a respeito das faculdades que tinham públicas e particulares, no caso da UBA, né? Que eu acho que se eu tivesse ido com a informação da UBA, eu teria ingressado nela. Mas eu estou na Barcelona, que não deixa de ser boa também, muito boa por sinal, Sim, porque eu já estou no sim. Brasil e com CRM e tudo mais, foi pelo que eu aprendi nela, né? Então, assim, eu não desmereço em nenhum momento. E eu fiz na Barcelona. Fui na Barcelona que eu fiz a Há minha graduação. quanto tempo você já está formada como médica na Argentina, Lud? Só para o pessoal que está entrando aqui e conhecendo, tem bastante gente entrando, então para eles irem seguindo sobre o nosso assunto. Faz quanto tempo que você se formou aqui na Argentina? Então, na Argentina vai fazer 5 anos. Esse ano de 2020 faz 5 anos. Em 2000 que eu formei, né? E que eu tô no Brasil mesmo, tipo, revalidada, vai fazer 4 anos. 4 anos? Nossa, passa muito rápido. Muito, muito, muito. Ainda bem que a juventude. Bom, pessoal, então, hoje a gente vai focar bastante sobre o Revalida, tá? Ou seja, é uma dúvida, é uma das maiores dúvidas que os assessorados ou as pessoas que vêm estudar medicina na Argentina têm, porque muitos perguntam, antes de vir para cá, eles já querem saber como revalidar o diploma no Brasil. Então, é uma pergunta super, super frequente. A gente vai debater um pouquinho aqui com a doutora Ludmila, formada, ela é médica já, formada na Barcelona. E vamos contar um pouquinho como é que foi teu processo, Lud. Como é que tu decidiu voltar para o Brasil, por exemplo? Você trabalhou um tempo aqui na Argentina? Como é que foi todo esse processo de volta? Você se formou como médica e voltou ao Brasil. Conta um pouquinho pra gente como é que foi todo esse processo, essa experiência de retornar ao Brasil como médica graduada na Argentina. Então, desde o princípio da faculdade, eu já tinha fixado na mente, tipo assim, realmente de voltar pro Brasil, né? Tem vários colegas meus de trabalho que seguem na Argentina e amigos também.
por opção, né? Mas eu sempre, desde o princípio, tive isso em mente. Tanto que quando eu comecei a faculdade, ainda não tinha nem o projeto Mais Médicos, né? Então, quando eu terminei a graduação, aí estava em vigência o programa de Mais Médico do governo federal, né? Então, eu pensei, bom, eu vou dar entrada tipo, no processo do Mais Médicos até sair o Revalida, porque nessa época já tinham começado com o programa do Revalida, porque antigamente era só, tipo assim, nas particulares. Você sempre quis, antes de vir para, quando você decidiu vir para cá, você já tinha essa ideia na cabeça que você queria voltar para o Brasil. Porque Já. muitos que vêm estudar aqui já têm essa ideia, mas algumas pessoas acabam ficando, né? Acabam. Tipo, Argentina. igual Mas a todos, maioria acaba decidindo. igual todos que estão, Sim, tipo, assistindo essa live ou que me perguntam, eu também tinha esse medo, entendeu? Tipo, eu não sabia como iria ser, tipo, como iria ser depois. Eu também tinha esse medo. Eu tinha esse medo de questão da prova do claro. Revalida. Era tudo negro, né? Tipo assim, como vai ser? E se fosse um bicho de sete cabeças, Nessa sim. época, realmente era uma coisa assim horrenda. Era assim, ou você fazia a prova nas particulares, que continuam tendo, que é igual a FMT, elas continuam disponibilizando, e não tinha esse processo público, né, disponibilizado pelo MEC, que era o Revalida em si, que engloba todas as faculdades, né, federais principalmente, porque eu revalidei e o meu CRM saiu pelo UNB. Eu pude escolher que faculdade eu queria que meu A CRM saísse. UNP só para saber, a UNP é a do Pará? É do B, a de Belém do Pará? Brasília, a Universidade de Ah, Brasília. ok, Ela certo. Só faz vou parte do fazer uma pacote. pausa, só vou fazer uma pausa. Pessoal, podem mandar as dúvidas que vocês tiverem, podem ir colocando nos comentários. Também no nosso Instagram tem o nosso telefone também de WhatsApp, vocês podem mandar direct. A ideia aqui é conversar um pouquinho, né? Fazer um breve resumo, porque a gente tem muito assunto para falar sobre o Revalida, para que vocês entendam que sim, é possível vir para a Argentina, cumprir esse sonho, né, de estudar medicina e voltar para o Brasil e atuar no Brasil como a Lud conseguiu e é o exemplo que a gente está dando hoje para vocês. Lud, conta aí como é que foi essa prova. Primeiro você voltou pelo Mais Médicos, que era o Isso. programa do governo federal. E como é que foi como é que foi? Qual foi a cidade que você trabalhou? Como é que foi toda essa história? Porque eu lembro que você foi para uma cidadezinha bem pequenininha. Sim. Foi nessa época várias pessoas queriam voltar, né? Porque é um programa que estava associado junto com a Cuba, né? Então tinha bastante brasileiros também formados na Cuba. O programa naquela época agora mudou por causa da gestão, né? A gente mudou de presidência, então mudou muitas cláusulas dos mais médicos. Era por idade e quanto mais velho você fosse, mais próximo da cidade que você tivesse nascido. Só que, assim, próximo da minha cidade, porque eu sou natural de Anápolis, Goiás, não tinha basicamente nenhuma vaga. Então, a primeira tentativa que eu fiz foi para Goiás, né? Eu não consegui. Isso Então, pelo Mais Médicos, na pelo, época. pelo mais médicos. Claro. Aí me Ok. teve uma segunda chamada que eu pude escolher outras cidades. Então eu falei, cara, eu vou escolher, porque como eu queria muito voltar e seria mais fácil para mim estar aqui no Brasil e estudar aqui, tipo, eu queria voltar, né? Era um desejo meu. Então eu coloquei uma cidade assim que eu nunca tinha visto falar na vida, que eu não tinha nem ideia da existência, no Pará. Tipo, que era outro estado que eu Qual? não tinha vida, pensaria que eu ia viver. Ela chama São Félix do Xingu. E assim, foi uma das melhores. Como se fosse uma vilazinha, né? Uma vila meio indígena. Não, é uma cidade que tem, na verdade, 130 mil habitantes, só que a cidade tem 30 mil habitantes. E ela é de municípios, vilazinhas pequenas, onde eu fui morar numa que tinha 600 habitantes, mas era só de pessoas, tipo, colonos mesmo. Só que tem muitas aldeias indígenas, é bem a Amazônia Legal. E pelo Mais Médico aí, eu fiquei 6 meses nessa vila indígena, não na vila indígena, perdão, na vila tipo, nessa colônia de 600 habitantes, desenvolvendo a questão
do SUS, no PSF, o que é de suma importância, porque na minha prova do Revalida cai muito o Sistema Único de Saúde. Então, no PSF você tem muito contato aí. Isso a gente vai falar mais pra frente. Então, assim, eu fiquei nesse... Você já tinha voltado para o Brasil, já com o diploma da Argentina, você não tinha revalidado, você voltou pelo programa Mais Médicos nessa época, trabalhando nessa vila, e aí você estava estudando, você estudou para o Revalida, como é que foi essa inscrição para a prova, essa preparação para você fazer o Revalida propriamente? Então, nessa época foi a penúltima prova que estava tendo anual, né? Porque depois teve a última prova, aí com essa troca de gestão, demorou um pouco, mas até agora em outubro, né? Sim. Graças a Deus, porque tá realmente precisando de médicos. Sim. Então, eu estudava pelo Medicel, como se fosse pelas aulas de prova de residência mesmo, só que eu foquei no que pede. Tipo, eu aconselho que peguem as provas antigas. Eu não sei como vai ser agora, mas eu não imagino tipo que seja muito diferente do que foi das antigas. Então, assim, eu foquei em GO, que é ginecobstetrícia, eu foquei em clínica, eu foquei, tipo, em pediatria, que era as coisas que caía, e principalmente em preventiva, que é o SUS, né? Baseando no que eu via nas provas, que caía mais do que eu tinha déficit, né? Então, assim, eu foquei muito nisso, que são os temas que, se as pessoas pegaram o edital, elas vão ler, que são esses 5 temas que abrangem, e não precisa... Você só fez uma vez a prova? Só uma vez. Eu passei de primeira. Passou de primeira? Foi de primeira. E como é que foi? É porque, assim, lembrando, pessoal, que o Revalida, ele é um método, né, de avaliação para que os médicos formados no exterior, no caso da Lud, ela é brasileira, se formou na Argentina, possam voltar ao Brasil para atuar com o CRM no Brasil. O Revalida, ele tem 2 etapas, né, Lud? Se tu puder, como você fez a prova, se tu quiser explicar um pouquinho como é que foi essa etapa pra gente, porque o pessoal pergunta muito, como é que é a prova? É muito difícil, as aulas da faculdade, se influencia ou não influencia? Essas são as maiores dúvidas. Então, se tu puder comentar um pouquinho pro pessoal. Sim, era também o meu medo, né? As aulas não influenciam no Revalida, elas vão influenciar se as pessoas quiserem revalidar pelas faculdades particulares, né? Que vão ter que fazer complementação. No Revalida, não. Né? Pelo menos a Barcelô, a UBA e essas faculdades que os brasileiros costumam estudar fora, né? Posso falar da Argentina, não sei como é a questão do Paraguai, não influencia, né? Então, assim, são 2 fases. É uma fase escrita e uma fase teórica. Não tem burocracia, que a gente fica com medo de ficar perto demais, não. É o seu diploma, com tudo que eu fiz para Mais Médicos foi já para poder apresentar para o Revalida. Super ajudou em tudo. Tradução, que tem que fazer tradução com um tradutor legal dos documentos, né? Tudo que está em espanhol tem que passar pelo Ministério do Exterior da Argentina. Fiz tudo isso. E Sim. A primeira parte foi teórica, né? Foi teórica. E a prova não é fácil. Eu não vou falar, tipo, que a prova é fácil, porque não é. É uma prova que realmente tem que estudar, né? Tipo, se você Sim. não estuda, não tem como, até porque Deixa eu te fazer uma pergunta, porque às vezes o pessoal fala que, porque estudar medicina na Argentina, daí para voltar para o Revalida, não está preparado, porque o estudo é fraco, porque não sei o quê, meio que desvalorizando a questão da medicina na Argentina. Qual que é a tua opinião sobre isso? Olha, a única dificuldade que eu tive foi com o SUS, porque é o que a gente não vê na Argentina, né? Claro, e essa questão do SUS, aí você estudou por conta própria, digamos, porque cai na prova do Revalida na parte teórica, no caso. Sim, eu estudei pelas aulas de residência, pela preventiva. Claro. E é igual. E no Mais Médico, quando você ingressa no Mais Médico, você faz um curso de 1 mês para aprender o SUS, né? Então, tipo assim, as aulas que eu tive e a preventiva da residência, que fala sobre SUS e tudo que tem de epidemiologia do Brasil, foi o que me ajudou nessa parte, nessa questão. Agora, em conhecimento, eu falo com categoria, tipo, eu sou uma médica com excelência com o que eu aprendi na Argentina. E isso não tem ninguém que vai dizer que não, entendeu? Porque, eu lembro uma vez, eu não sei se foi você que me comentou, o Jeff também se formou, nosso amigo se formou aqui na Barcelona,
que quando você começou a trabalhar aí, o pessoal vinha pedir ajuda, né? Você como médica o próprio médico não sabia fazer alguns procedimentos e vinha pedir ajuda para você que tinha sido formada na Argentina. Não lembro esse caso que me pareceu bem interessante também comentar. Foi contigo? Não, não, isso não. Tipo, Foi com o Jeff. deve ser com ele. Porque, tipo, eu já fui pro interior, então, assim, a gente tem muito teórico, né? Tem muito teórico, mais do que prático, tipo, em si. Eu tinha muito teórico. Então, quando eu fui pro interior, eu tive a possibilidade, tipo, assim, de pôr a minha teoria em prática, né? Então, assim, eu trabalhei no interior, eu trabalhei, Sim, tipo, claro. antes, trabalhei com o PSF, mas depois que eu peguei o CRM, eu trabalhei na UPA, trabalhei na maternidade, então eu fiz parte. Então, tipo, a prática que eu não tinha, eu adquiri. Só porque em questão de teoria, em questão de conhecimento, assim, eu não tenho que reclamar da faculdade. Isso, assim, eu não era uma aluna nota 10, pode-se dizer. Tipo assim, que fala assim, nossa, ela tirava só 10 nas provas. Normal. Eu era uma pessoa normal, Ok. entendeu? Tipo assim, Normal, claro. sabe, uma aluna normal e continuo sendo, não é que, tipo, eu revalidei e vocês chamaram a nerd. Não, tipo, não. Vocês chamaram uma pessoa normal, casual, corriqueira, para poder dar a experiência. Eu simplesmente estudei, sabe? O que eu estudava para a faculdade, porque quem faz faculdade seriamente em Buenos Aires sabe que não é fácil, é foda, tem que estudar muito. Então eu estudava muito aí em Buenos Aires para E poder passar. a prova teórica, ou seja, tudo que caiu na prova teórica do Revalida, então você disse que se sentiu preparada com tudo que você aprendeu na Argentina, não foi problema algum, só teve que estudar a parte do SUS, que como o sistema de saúde da Argentina e do Brasil são diferentes, a única diferença foi essa questão mesmo do SUS, que foi tranquilo. E como é que foi a prática, Ludi? Porque também o pessoal, a teoria o pessoal também até vai, mas na prática o pessoal fica com muito medo também, pergunta como que é a prática da prova do Revalida? São com pessoas reais? São com bonecos? Tem um médico que avaliando? Como é que funciona essa parte da prática do Revalida, da prova do Revalida? Então, depois que eu fiz a escrita, né, que são choices, são de questão de marcar e algumas de responder cursivas. O Medcel, ele disponibiliza um curso de 3 dias. Saía na minha época caro, acho que ainda continua saindo caro, saía R$ 5. Só que ele é totalmente voltado para o prático do Revalida. Então, seguindo conselhos de quem já tinha feito, eu paguei esse prático, mesmo sem o resultado da prova escrita. Porque eles disponibilizam muito tarde, tipo, a prova eu fiz em agosto, em novembro. Não, eu fiz a prova em novembro, aí disponibilizaram já era tarde, assim, para fazer, né? Então, eu paguei esse curso. Aí, na hora de fazer o prático, eles super ajudam, eu super recomendo também esse prático do Medcel, que eu acho que ainda continua em vigência. Lá são com pessoas normais, assim, são atores. Você passa pelas 5 postas, assim, passa por clínica geral, passa por obstetrícia, passa por cirurgia, passa por preventiva, que é o PSF, né? Então, assim, é um médico que fica sentado numa cadeira ao lado, assim, fazendo um checklist, que é um checklist de tipo, você lavou as mãos, entendeu? Quando você entrou no consultório, eles avaliam tudo, tipo, tem que lavar as mãos, principalmente agora, porque esse lance do corona vai se lavar as mãos e a máscara. Vai ser a primeira coisa que ele vai olhar no checklist, com certeza, entendeu? Então, assim, tem um checklist seguidas, como você trata o paciente, se você tem empatia. Então, não vai só, tipo assim, naquela mecânica. E no Medcel, eles deram todas essas orientações pra gente, pra você não chegar tão cru. Então, tem uma câmera te filmando e o paciente, ele é um ator que vai simular muito bem o papel dele de paciente. E, assim, é muito organizado, com muita proteção, você espera do lado de fora, entendeu? Tipo assim, muita segurança da prova. Então, assim, foi em 2 dias, foi dividido entre 2 dias, 2 séries, né? Tipo, no sábado e no domingo, o prático. E o resultado foi rápido, tipo, na minha questão. Em fevereiro já tinha o resultado se eu tinha passado ou não na prova, né? Só que com o médico, sempre tem um médico, uma pessoa filmando, e você tem o direito de pedir, né, pra rever. Por isso que eles filmam. Caso você ache que você fez alguma coisa,
você Claro. recorre, você tem a filmagem, entendeu? Sim, sim, sim. E como é que foi esse prático? Tu tava nervosa? Muito nervosa, muito Tirou nervosa. de letra? Como é que teve que dar um diagnóstico para esse ator? Como é que foi essa? Demorou quanto tempo, mais ou menos? Então, é a tarde Foi toda. dividido em 2 dias, né? Mas daí quanto tempo, mais ou menos, por dia? É tipo assim, você entra 1 hora, fica guardando numa sala à parte, eles vão chamando por ordem alfabética, entrando de 5 em 5, né? Porque aí passa pelas cinco salas. Você vai rotando, tipo, como a gente é muito acostumado a fazer prova oral, né, na Argentina, porque aqui no Brasil não tem prova oral, então fazer essa prova eu mentalizei, né, tipo assim, que seria como se fosse uma prova oral da minha época, né, que Claro, era fosse igualzinho eu tava fazendo uma prova oral ali, né, que igual o final de carreira, era basicamente quase igual ao final de carreira, tipo, claro, que tem que passar e responder, só que, tipo, não é com aquele tempo doido, né, que estão cronometrando, aquela loucura, tipo, eu preciso passar, né. É claro que você precisa, mas tem mais calma, porque, tipo, você já passando pela experiência de provas orais na Argentina, você consegue fazer bem essa prova. Eu levei como oral. Eu fiquei muito nervosa, claro, como toda pessoa normal. Mas depois que você entra, você vai conduzindo. É claro que você vai esquecer muitas coisas ali no momento do nervosismo, coisas que você não esquece no consultório médico quando você está trabalhando, né? Ou você passa direto para algumas coisas, mas assim, foi bem tranquilo. Eu lembro que de cirurgia eu tive um caso de uma úlcera perfurada, eles querem saber de anamnese, se você põe o paciente para deitar na maca, examina ele, se você vê todos os signos vitais, se você solicitou isso. Na parte do PSF, eles querem saber se está pedindo exame desnecessário, para você se fizer na idade, tipo assim, um paciente com 50 anos, eu já posso pedir PSA, não de 40, entendeu? Eles olham muito isso, questão de diabetes, questão de hipertensão, coisas bem essenciais mesmo, não é uma coisa profunda, porque até que você não é um residente, né? Não é uma prova de que você claro. já é residente, é uma coisa que é para você fazer um clínico geral. Eu acho que é uma prova que deveria ser aplicada para todos os médicos também do Brasil, não só para quem vem de fora. Enfim, né? Tipo, Com certeza, qualidades, com certeza. Sim. cada questão. Só deixa eu falar aqui com o pessoal que nos está assistindo. Gente, façam perguntas. Aproveitem a Ludmilla, nossa doutora, que se formou brasileira, se formou na Argentina, revalidou, foi primeiro pelo Mais Médicos e depois revalidou. Então, aproveitem para perguntar. E depois, se ficar alguma dúvida após a live, lembrem que vocês podem mandar mensagem também por mensagem privada no Instagram, para o nosso WhatsApp, que todos os nossos assessores vão atender vocês e ajudar a esclarecer essa dúvida. Perguntem, tem uma Ana Luísa, uma menina que perguntou se a prova do Revalida acontece anualmente ou mais de uma vez por ano. Anualmente. Ficou 2 anos, se não me engano, sem acontecer, né? Sim, Inclusive, a sim. galera que fez a última prova demorou muito tempo para receber resposta. Que até um amigo meu que fez, agora ele tá trabalhando na UPA também, tá super, tipo, lá do Nordeste, ele é de lá. Só que esse ano vai ter Sim, agora, em outubro. E eu vai acredito que ter depois esse da ano. prova de outubro voltar a ser anual. Não, eu não é uma prova que tem estrutura para ser 2 vezes ao ano. Não tem essa possibilidade, porque demanda muito, muito tempo, não só do aluno, mas como também da Sim, banca que prepara a prova, né? claro. Então, tipo assim, Uhum. ser 2 vezes ao ano, igual a B, que eu acho que a B é 2 vezes ao ano, né? Não tem como, mas Claro. uma vez ao ano, sim. Ficar o tempo que ficou sem, eu acredito que não vai ficar. E eu acho, assim, que foi um motivo, assim, de glória eles terem liberado essa data para outubro com a loucura que anda o país. Porque até as provas de residência foram todas adiadas, né? Por conta disso. Mas eles já liberaram a data, já liberaram a edital, porque eu tenho amigos que estão trabalhando no Pará, na mesma cidade que eu trabalhei, que formaram na Bolívia e que estão aguardando Sim. só essa prova para poder fazerem também. E quanto tempo demorou o resultado, Lud? Foi muito demorado para sair? Como é que eles comunicam o resultado que você foi revalidada? Você tem uma plataforma, né, que você faz a senha, que você fica entrando e acessando. Eles comunicam por e-mail que liberou a resposta, né? Tipo assim, que já tem a resposta, mas não falam por e-mail se você passou ou não. Aí você
acessa. Eu lembro que eu fiz o meu Pelo amor de Deus. não, essa fala, tipo assim, tá liberado na plataforma do INEP, que foi o INEP que fez. Eu lembro que eu fiz a minha prova. Sim. Só lembrando, o INEP é o mesmo instituto que organiza o Enem, pessoal. O INEP é quem aplica a prova do Revalida, né, Ludi? É o INEP. Então, por isso que eu falo, peguem as provas. Peguem as provas de todos os anos, inclusive do último ano. Eu não sei dizer para você se vai ser igual, porque mudou toda a gestão, Sim, né, do país. Mas, sim, sim, basicamente, eu sim. acho que muito fora do que foi, não vai ser, entendeu? Eles não vão mudar tanto o Claro. padrão, né? Então, peguem as provas, vejam bem, para não sair do prumo, né? Porque senão você vai por várias vertentes e se enlouquece. E é uma coisa assim, sim, é complicada, é difícil, como toda prova, não tem nenhuma prova que seja fácil, né? Mas também não é impossível, porque senão não passaria pessoas, Claro, né? Assim, é só sim. eu me baseei pelas provas, resolvi as provas e vi o que eu tava mais em falta, o que eu precisava mais estudar, o que eu precisava mais concentrar e fui nisso, né? Por isso, tipo assim, ter ficado numa cidade pequena, numa vila rural onde eu trabalhava me ajudou bastante, porque a única coisa que eu fazia era estudar. Então eu estudei muito. 6 meses antes da prova eu estudei muito. A minha prova foi basicamente, se não me engano, o meu prático foi em outubro, o meu escrito foi em outubro, é, Sim. em dezembro eu fiz o prático e em fevereiro saiu o resultado, entendeu? Ah, Fevereiro não saiu. foi tão demorado. Não, Tem mais uma perguntinha aqui da Ana Luísa. Ela perguntou se para ingressar no programa Mais Médicos também passa por avaliações sobre quem realiza as provas, se ainda é por conta do governo ou das faculdades federais. não. O Mais Médico você não passa por nenhuma prova. O Mais Médico é pelo governo federal. É um programa do governo federal. Você se inscreve, envia os documentos, tem todo o edital. Eles vão te chamar se você for alocado na cidade que você escolheu, né? Eu escolhi uma cidade do interior do Pará. Não me arrependo pra nada, pra nada, pra nada, pra nada, porque tipo, parte do que eu sou, da profissional que eu sou, foi por conta dessa escolha também. Claro, E você fica um mês, na minha época eu fiquei um sim. mês em Brasília, tendo aulas todos os dias, porque ainda tinha cubanos, né? Eu acho que agora, tipo, por ser brasileiros, eles estão encurtando mais o tempo. Porque naquela época era um mês porque tinha os cubanos também e tinham que fazer prova de português e tudo mais. A gente não, porque a gente era brasileiro, né? Então era um mês que a gente ficou em Brasília. Só que eu acho que Sim, agora o último programa claro. ficaram 15 dias. E assim, é só para poder ensinar o SUS pra gente, né? Dar uma pincelada no SUS pra gente, tipo Claro, é assim, que de muita gente confunde. não tem nada a ver. É uma coisa totalmente diferente da outra, né? O programa Mais Médico, você entra trabalha só no postinho, tem uma matrícula que o Ministério da Saúde te dá pra gente, que é o RMS, que chama, e aí você trabalha, entendeu? Depois você decide se você vai fazer a prova do Revalida ou não. Aí o Revalida é pelo INEP, entendeu? Que, tipo, já são englobou as faculdades, aí sim tem a prova. O Mais Médico, não. Você vai fazer lá um Claro. curso lá umas avaliações, assim, super fáceis sobre a respeito do SUS, se você entendeu. Se você não conseguiu acertar a meta deles, eles te chamam de novo no mesmo dia para discutir a Sim, prova. Então, sim. assim, não tem nada mais médico assim. Se você for chamado para ser alocado, você vai entrar, entendeu? Agora o Revalida sim, que Igual é só um pequeno detalhe que o Mais Médicos na tua época que você foi para lá hoje está sendo substituído por outro programa, né? Que se chama Médicos pelo Brasil. Então tem algumas pequenas diferenças do Mais Médico. A gente não vai entrar tanto nesse tema agora na live, que a ideia é falar mais sobre o Revalida, mas quem tiver dúvidas como funciona o Mais Médicos, o Médicos pelo Brasil, pode nos escrever, pode mandar e-mail, pode mandar aqui também na live agora perguntas também para falar um pouquinho, mas a ideia hoje é focar mais no Revalida, tá? Teve mais uma perguntinha da Jéssica, nossa assessorada. Ela está perguntando qual foi a avaliação que foi mais desafiador para você. Qual parte foi mais desafiador? para mim foi o teórico, entendeu? O teórico, Foi o porque tipo, teórico? foi bem mais, porque tipo assim, o teórico você tem que acertar, entendeu? Você tem que acertar a quantidade X de questões
para poder chegar no prático. O prático, assim, se você fizer, tipo, 70%, 50% do que você faria num consultório médico, você já tá ali garantido, entendeu? Ah, Então, ok. o mais E difícil a teoria que você falou é tudo múltipla escolha ou tem perguntas abertas, por exemplo? tem abertas. Tem abertas. Eu lembro, assim, Ah, que uma das minhas questões era sobre lupus, da escrita, da discursiva, né? sim. E a outra eu tinha que fazer um quadro justamente sobre incidência, prevalência e tudo mais. Eu lembro, tipo assim, mais ou menos isso. Então, o nervosismo maior era o teórico, era o teórico para mim. Porque se eu não conseguisse alcançar, não tinha como eu discutir com a bancada determinadas questões, né? Tipo, se é aquilo ali, é Claro, aquilo, sim. né? Então, tipo assim, a minha maior dificuldade foi o teórico. No prático, eu sabia que sim, eu não poderia. Você pode chegar a errar um diagnóstico ou não chegar a esse diagnóstico, né? Mas a maneira como você leva o caso, leva o paciente, atende o paciente, isso de lavar as mãos já é um ponto, a empatia com o paciente, entendeu? Tem toda uma questão. Até a tua fisionomia para fazer a prova, até a tua fisionomia, como você entra, né, para fazer a prova, se você está com uma cara mais fechada, mais alegre, eles avaliam isso também? Essa questão nem tanto assim vai entrar na empatia, né? Porque, tipo, o médico, ele não pode ser, ele tem que ser imparcial o que tá te avaliando, né? Ele não pode ser, tipo assim, essa daí tá mais alegre. Não, ele tem que ser imparcial. Por isso que ele segue um checklist. Ele nem te olha, na verdade, Ok. assim, olhando assim de cabeça baixa, Ok. baixo, entendeu? Assim, e tá vendo se você tá fazendo o que tá escrito ali naquele checklist. Entendeu? Por isso que tem o checklist. E na internet também, pelo site, você tem acesso a esse checklist para ver, tipo, qual que são os parâmetros que eles usam, assim, entendeu? Mas eu fiquei com mais medo foi do teórico mesmo. Porque eu sabia que se não passasse do teórico, eu não chegaria ao prático, né? Mas são todos negócios. Depois, Claro. assim, será que eu passei? Será que eu passei? Entendeu? É toda uma questão. Mas, assim, o mais desafiador foi o teórico mesmo. Pronto, mas tá, agora a galera tá super empolgada aqui, tá fazendo um monte de pergunta. Eu vou selecionar algumas aqui. O Marcos pediu alguma dica para quem está fazendo a faculdade para facilitar na hora do revalida. Qual que é a tua dica aí para dar uma facilitada? Faça a faculdade, depois pense nisso. Porque, tipo, as pessoas estão entrando no pré-grado e me perguntam como é que eu revalida. Sim, Tipo, não, perguntam muito isso pra gente. Sim, sim, sabe, sim. assim, a gente não sabe como é que vai ser daqui a 5 anos. Igual, a gente nunca imaginou o que aconteceu, o que está acontecendo esse ano, que não é ano. Claro, Então, assim, né? faça a faculdade, se dedique à faculdade. Faça bem os teóricos, aproveite os práticos, entendeu? Estude bem. E quando estiver chegando pro final, assim, faltando um ano e meio, comece a Claro. ver como uma das coisas no Brasil, né? Como uma das questões, como uma das provas. Mas antes que isso, não. Foque aí. Foque aí, porque aí é muito difícil, Focar, sabe? focar na carreira, focar em ser um bom médico, se formar um bom médico aqui, porque o pessoal às vezes é ansioso. O que a gente está falando hoje é o revalida do cenário atual. Daqui 5, 6, 7 anos, quando essa pessoa se formar como médico, pode ser que seja diferente o método ou tenha alguma outra coisa nova. Então, mesmo viver o presente e estudar e dedicar para ser um bom médico. Essa é a tua dica. É porque a faculdade aí é muito difícil comparado com as faculdades daqui. Não diminuindo aqui, né? Antes que, tipo, Sim, me claro. dissesse por causa das minhas palavras na live. Mas, assim, muito difícil em Buenos Aires. Muito. E, assim, eu não me arrependo. Se me perguntassem, assim, se eu escolheria voltar e fazer no Brasil, não. Tipo, não. Parte do que eu sou, da minha personalidade, foi gerada. As minhas amizades, que eu tenho amizades aí que eu levo até hoje, você é a única, é A uma nossa delas. amizade. Então, assim, não mudaria, gente. As pessoas têm a mania ruim, né? Horrível de diminuir quem forma no exterior aqui. É um preconceito, mas é uma coisa cultural que vai além do que a gente pode discutir aqui. E não, sabe? Tipo assim, você tá em outro país,
com outro idioma, fazendo uma faculdade de medicina, cara, tipo assim, você é foda, entendeu? Porque é Ay, outro ¿cómo, idioma. cómo está tu español? ¿Cómo sigue tu español? Bien, muy bien, por sinal. ¿Seguís hablando en español ahí en Brasil? ¿Cómo es? Sí, sí, porque yo sigo teniendo mis amigas de Buenos Aires y sigo hablando con ellas, que son argentinas, ¿no? Entonces, así que Sí. mantengo y, o sea, siempre digo con mucho orgullo que es mi segunda lengua porque aprendí medicina en español y tengo mucha gratitud y amor por Buenos Aires que me recepcionó con todo, o sea, soy lo que soy de la parte de América por Buenos Aires y agradezco mucho a Argentina por recibirme con tanto amor y aceptarme ahí en un país que no es el mío. Ahora sí estoy en el mío, pero antes estaba en otro país. Y, Claro. É muito importante, né, Lud, essa bagagem que a gente leva, né, do idioma, dessa nova cultura. É uma experiência muito positiva. É muito muito, bom ver isso. Vendo ver você assim, onde você chegou, é muito, muito maravilhoso. muito, muito. Ficou, tá me vendo? Ficou meio preto. Muito, muito, assim, mas é muita gratidão mesmo, muita gratidão pela Argentina, muita, 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 muita. No começo eu tive muita dificuldade de aceitar, né, a mudança, eu acho que toda mudança é difícil. Hoje eu estou em São Paulo, trabalhando no hospital de campanha do Covid, do coronavírus, que foi outra mudança, ter saído do Pará e vindo para São Paulo. E isso, uma mudança dentro do país, já me gerou muito conflito existencial. E eu Sim. trazia muito na memória a minha mudança para Buenos Aires, que eu era muito mais nova, com pouca maturidade, né? E trazia aquilo à memória para poder ter força, tipo assim, de entender que mudanças são necessárias. E eu tenho muita gratidão por Buenos Aires, porque é um país que, tipo, a Argentina me recebeu com todo amor. E eu fiz minha faculdade aí e sou a médica que eu sou também por eles e graças a eles também, né? Porque tem muito também da parte pessoal, mas que quem faz a faculdade é o aluno, né? Independente de Sim. onde você esteja. Mas, assim, muita gratidão por tudo que eu vivi. Eu realmente não trocaria essa experiência. E quem, assim, eu aconselho a não desistir. É difícil, mas vai ser difícil em qualquer lugar, entendeu? Então, assim, não desista mesmo. Abraça essa oportunidade de conhecer outro idioma, conhecer outra cultura e fazer esse curso, que é um curso maravilhoso. Não porque eu sou médica, né? Mas porque eu não gosto de médica. Maravilhosa. Posso ser um médico, mas eu sou médica. Mas é uma coisa linda, né? Realmente linda. E Buenos Aires é maravilhoso, né? Buenos Aires em si é maravilhoso. Olha que pergunta interessante que me fizeram agora. Essa eu também quero saber. Quando tu trabalhava pelo Mais Médicos, quando você, né, voltou para o Brasil e entrou pelo Mais Médicos, como que era o carimbo? Como que você carimbava a receita? O que que aparecia no carimbo? Estão perguntando. Então, a gente tem uma matrícula pelo Ministério da Saúde. Então, era tipo, doutora Ludmila Bernardo, embaixo, médica, e aí, em vez de CRM, que é o que a gente usa agora, o que eu uso Sim. agora, era RMS, Registro do E qual Ministério que é da a Saúde. diferença? Ah, ok, claro. E era Ok. RMS Então, e você podia receitar normalmente, podia fazer receita, carimbar, normal. tudo normal, tudo, tudo, tudo. Algumas coisas que mudava, tipo assim, tipo assim, quando eu tinha que fazer algum TFD, que era enviar pacientes para outro estado, que no começo ainda tinha que ter um CRM de um auditor, mas com RMS tudo, você faz receita, faz atestado, faz só que dentro do postinho, né? Você não trabalha Sim. nenhuma coisa que não seja o postinho, você não pode ir para a UPA, não pode ir para o hospital, não pode fugir do que é a atenção básica da saúde, entendeu? Era só na atenção básica Entendi. da saúde para usar o RMS. Pessoal, perguntem. Adorei a pergunta da Thay. Essa do carimbo me pareceu bem interessante. Lembrem, mandem as perguntas aqui nos comentários. Revalida é um tema muito amplo. A gente pode passar aqui horas, né, falando, Lud, que dá
é um tema, inclusive um tema um pouco polêmico também, porque só se aplica o Revalida para quem é estrangeiro, não se aplica também para quem é formado no Brasil, por exemplo. Mas todas as dúvidas que vocês tiverem quando terminar a live, vocês podem mandar para a gente também pelo direct, pelo WhatsApp. Vamos lá, perguntaram mais alguma coisa, vamos ver. Ó, acredito que a Argentina não prepara para o Revalida, não há prova no universo que prepare, porque a qualidade de ensino aqui é incrível, amando tudo isso. Acho que ela colocou não sem querer. Acredito que a Argentina sim prepara o aluno para o Revalida e a qualidade de ensino aqui é incrível, né? Que é o que a gente estava comentando recentemente. Não é porque é Argentina que tem que diminuir o ensino. Medicina é medicina. Você não aprendeu a anatomia é igual que. Conta um pouquinho como foi a carreira, digamos. O corpo é corpo em qualquer lugar, a febre é de 38 graus. Exato. Em qualquer lugar, entendeu? O coração continua sendo coração em qualquer lugar. É como eu falei, a diferença foi o Sistema Único de Saúde. Era como se eu quisesse também ir para os Estados Unidos, né? Além da questão do idioma, eu teria que preparar para o método de saúde dos Estados Unidos, mas continuaria sendo as mesmas doenças. O infarto é infarto em qualquer lugar, né? Uma insuficiência renal é uma insuficiência renal em qualquer lugar. Então, assim, o corpo humano continua sendo o corpo humano com as suas peculiaridades. A única coisa que eu tive que realmente aprender foi o SUS, né? Foi o Sistema Único de Saúde, a saúde pública do Brasil, entendeu? Isso que eu tive que frisar. Mas o resto, eu saí totalmente preparada, entendeu? Inclusive para fazer uma prova prática, né? Como eu falei, a gente tinha esses orais, todos os anos tem orais, eu fui fazer uma prova oral com muita mais confiança, porque eu sabia que era uma prova oral. Aqui no Brasil não tem esse costume de ter provas orais, né? Mas pra gente, aí na Argentina sempre teve, então fazer uma prova oral para revalidar o meu diploma, eu fiquei nervosa, claro, como eu ficava nervosa nos orais da Barcelô, mas foi tranquilo, entendeu? Eu fui e fiz, como eu fazia aí, entendeu? Sim, sim. Mais uma perguntinha que a gente tava falando em espanhol. A Ana Luísa perguntou se em relação ao idioma, se você sentiu muita dificuldade durante o curso e durante o Revalida, se você sentiu dificuldade em relação a isso. Então, eu cheguei aí, eu só falava olá e tchau. Eu não falava nada. Como todo mundo. Eu também. Nada. Tipo, é 1, 2, 3 e olá e tchau. Entendeu? Então, tipo assim, tive as dificuldades de todas as pessoas normais, né? Que vão e falando olá e tchau, como eu falava, né? Não tem muita diferença exorbitante nos termos médicos e se a gente estivesse na rua, né? Ou aprendido a medicina em inglês. Então, assim, era muito similar muitas coisas mesmo. Claro, assim, que quando eu cheguei, algumas palavras eu ainda trocava, ainda falava espanhol, tipo, abdômen, escrevia da forma que escreve aí, em vez de escrever aqui, coisas assim sutis, rotina de exames, né, que era diferente, como as prescrições, tudo isso, mas vai se adequando, até tipo mudança de estado, igual eu mudei do Pará para cá, mudou alguns papéis, né, tipo, então é uma coisa que acontece, então assim, não tem muita, tipo, muda algumas palavrinhas, mas não é uma mudança que você fala assim, nossa, o que ele tá me falando? Absurda. Sim. Não, é uma coisa que vai Tenemos bem. una pregunta en español. Mira, doctora Ludmila, ¿cuáles eran las patologías que tuviste que diagnosticar en la parte práctica? ¿Te acordás? O sea, yo me acuerdo de la úlcera gástrica que tuve que diagnosticar. Me acuerdo que eso fue en la parte de cirugía, ¿no? La úlcera. Tuve que hacer eso en la parte de cirugía general. En la parte de la preventiva, o sea, no sé si se dice así ahí, no tengo la salita que hacíamos ahí también, con diabetes y hipertensión. Yo tuve un señor que quería hacer una rutina de exámenes de salud. Lo que ellos querían saber era si yo iba a pedir algún examen
desnecessário, que no fuera necesario, o sea, para la edad. Y toda la parte del sistema de acá de Brasil que te dice con qué edad tienes que pedir cada cosa, que es distinto en cada país, ¿no? Que Claro, cambia mucho si nos sigue la Organización Mundial de la Salud. claro. Sí, te entiendo. Tuve uno que era una infección urinaria, que quería saber si iba a esperar de examen o de orina, o si yo iba a empezar con la medicación, que es lo correcto, que no vas a dejar que el paciente siga con el dolor hasta que venga el examen ahí, o sea, en el práctico, porque cada uno tiene su manera de conducir su paciente afuera, ¿no? Se puede decir. Tuve un aborto, eso fue en la parte legal, si es permitido o no el aborto, que acá todavía no es algo legal, en casos, o sea, de que seas violentado, cosas así, que sí es legalizado. Entonces, o sea, tuve una cosa que era un aborto, pero para el tema de aparte del tratamiento que yo tenía que hacer con la paciente que fue violentada, yo tenía que hablar un poco de la ética médica, o sea, si yo iba a hablar o no a alguien de eso, cosa que no se puede, o sea, Claro. lo que pasa ahí se queda ahí y nada más. Y eso fue una parte de quien bebió obstetricia y ética, ¿no? Y a ver si yo me acuerdo de tuve un caso en la clínica también de diabetes, que era el cambio de medicación, o sea, salir de la metformina para la insulina, porque el paciente no iba más con la medicación. Me acuerdo que yo tuve así, no fue difícil, eran cosas, o sea, sencillas. Yo tenía Bien, amiga, teu espanhol está maravilhoso. O que é no, isso? Bom, pessoal, a gente tem 10 minutinhos ainda, já vamos estar finalizando aqui um pouquinho o assunto. Deixa eu ler mais alguma pergunta. Bom, estão perguntando de novo qual faculdade que você se formou, é a Barceló, que é uma universidade privada, e ela falou que viu que algumas faculdades têm poucas horas na grade curricular, justamente o que a gente estava falando. Então, não tem nada a ver, né, Lúdia, a questão das horas. por revalida, não. Por Por revalida, revalida, não. não. Não, tipo, se é uma faculdade que tipo, tem ali, não. Tipo, igual a Barcelos, tinha bastante companheiros meus que fizeram provas junto comigo, que formaram aí na UAI, em lugares assim, não teve nenhuma, no revalida não teve nenhum problema. Nas particulares, que eu acho que qualquer uma tem que fazer complementação, né? Mas Sim. na UAI, não. Inclusive, eu até tinha mandado para algumas pessoas, mas algumas faculdades aqui, tipo a Unirg de Gurupi, no Tocantins, e mais uma faculdade que eu acho que é de Santa Catarina, coisa assim, pegam alunos na metade do curso. Você pode conseguir transferir se fizer uma prova com eles e passar. Tinham aberto essa Sim, tem opção. algumas faculdades que fazem isso. Sim. Uhum. Mas assim, Lud, só para a gente finalizar, conta para essa galera, deixa esse pessoal animado que sim é possível. Você veio com esse sonho, né, de fazer medicina, conseguiu se formar, lutou, eu sei da tua história, eu sei o quanto tu batalhou, voltou para o Brasil, voltou pelos mais médicos, revalidou de primeira, então conta aí pro pessoal, dá um ânimo, porque às vezes eles se sentem um pouco não incentivados, talvez. É muito importante eles escutarem isso da tua figura, né, como um exemplo, e se animar a vir para a Argentina, vir aqui estudar. A Argentina é um dos países da América Latina que possui as melhores universidades também, é importante ressaltar. Então dá uma animada aí na galera para que o pessoal venha para cá e estude medicina. Também outros cursos, né, mas a maioria é medicina. Então, eu fui para Buenos Aires porque eu não tinha condição financeira de pagar uma faculdade particular no Brasil, que naquela época já era um absurdo, hoje é quase impossível. Então, eu fui para Buenos Aires por não ter dinheiro, gente. Tipo assim, eu não era uma pessoa de classe média alta, muito pelo contrário. A minha família sempre foi pobre, entendeu? Então, eu fui para Buenos Aires, depois de ter feito um ano de cursinho, não ter passado em nenhuma faculdade particular. Eu fui porque era o que estava viável, que alcançava a renda,
passei todo o perrengue de uma pessoa que não tinha dinheiro realmente, entendeu? Não é que a minha família aqui tinha dinheiro, não. Eu fui a primeira médica da família formada. Então, assim, eu fui com um tiro no escuro, enquanto várias pessoas que estudavam comigo tinham a possibilidade de transferir, porque tinha dinheiro. Eu não tinha, eu tinha que realmente formar aí em Buenos Aires, sem saber como seria, sem saber se teria prova, sem ter essa possibilidade de mais médicos naquela época, que agora já é uma coisa que vai ficar vigente, com certeza. Então, assim, eu fui, meti a cara, fiz a minha graduação toda aí, sem a possibilidade nem de pensar em transferir, porque não tinha condições financeiras mesmo, entendeu? Então, assim, fui muito bem recebida pelo país. Aconselho, se você não tem condições, se você não tem como estudar no Brasil, entendeu? Vá. Tem assessoria deles, né? Tipo, de vocês, que é maravilhosa. Eu conheço a Van, conheço o Fer, sabe? Então, assim, são pessoas de alta credibilidade, de caráter, de confiança, que são pessoas que eu conheço pessoalmente e conheço o trabalho também, né? Como eu falei, eu não fui com eles porque quando eu cheguei não existia eles. Agora existe vocês. Então, assim, vá, é possível, é possível. Hoje eu tô em São Paulo, entendeu? Tô trabalhando com as pessoas que estão com Covid, me sinto parte da história, entendeu? Tipo assim, vou fazer uma prova de residência, como toda pessoa normal. Se o seu método, se a sua meta é voltar para o Brasil, você vai conseguir. Da mesma maneira que eu consegui, não tem por que não conseguirem, entendeu? Então, assim, não desista. Vai chegar tempo na faculdade que a gente vai querer desistir, vai dar depressão, a prova é difícil, bioquímica é um inferno. Sim. É normal. É normal, é normal. E é possível, sim, passar por isso, entendeu? É possível conseguir, sim. Hoje eu tô aqui, tô estável, entendeu? Tô trabalhando. Tenho coisas que eu não podia ter antes, entendeu? Sim, mérito do que eu plantei. Do esforço que eu plantei, que não foi fácil, não é fácil, não desista. É Valeu difícil a e pena. valeu muito a pena. E graças a Deus que foi difícil, porque eu tive a excelência de chegar e ser a médica que eu sou, né? Por conta da dificuldade de estudar, de ter que meter a cara, de aprender, de dedicar mais tempo. E tem vários amigos, eu tenho vários amigos que estão aqui, que estão revalidados, a Dani, o Jeff, o Alfredo. Tipo, se eu vou contar, vai sair dos dedos, se foram pessoas que estudaram comigo e que eram gente como eu, entendeu? E que estão todo mundo aqui trabalhando como eu. Claro. Então, se a gente conseguir, vocês também vão conseguir. Não desista. Lude, bom, gente, já estamos chegando ao final. Dava para continuar conversando um pouquinho mais, mas queria agradecer muito o convite de estar participando aqui com a gente. De verdade, para a gente é muito importante, não só porque por essa pandemia e que a gente também está sempre se reinventando e eu tentando oferecer o melhor conteúdo aí e informação para todo mundo, mas para passar realmente essa informação, passar essa tua experiência para a gente, para mim, como eu te conheci tua história. Queria agradecer muito mesmo você aceitar conversar aqui com a gente, passar um pouquinho da tua experiência. Eu já vi um monte de gente aqui aplaudindo, falando que você é maravilhosa, que já está feliz, que já ficou um pouco mais contente, mais ativo, porque agora, nessa época de coronavírus, também o pessoal dá uma desanimada também para estudar, né? Então, é muito importante a gente ter esse teu exemplo e você é maravilhosa como mulher, como médica, tenho certeza também que você é maravilhosa, o que eu conheci de você, e agradecer de verdade por ter participado. As portas estão sempre abertas. Quando você vir para Buenos Aires, você já sabe que pode contar com a gente. E para finalizar, também todas as dúvidas, a live vai ficar gravada, tá, pessoal? Também no YouTube. E se ficar alguma dúvida, que eu tenho certeza tem pessoal perguntando ainda, mas podem mandar para a gente por direct no Instagram, podem mandar pelo WhatsApp, enfim. Se eu tiver alguma dúvida, eu pergunto para a Lud e a gente responde os assessorados também, a gente vai fazendo uma troca. É isso, Lud, muito obrigada mesmo. Muito Eu que obrigada mesmo. agradeço o Espero ver convite, você. é uma honra. É uma honra poder contar um pouco da minha história e motivar as pessoas que estão quase querendo desistir, porque é uma época que está difícil para todo mundo, né? É Sim. uma coisa fora do comum, mas não desistam, porque vai passar, tudo passa e fica melhor. Fica melhor. Eu que agradeço muito o convite de vocês. É uma honra estar participando com vocês, viu? Ai, obrigada, Lu. De verdade, foi ótimo, de verdade. Deu uma motivada aí na galera. Tá bom?
mando um beijo e espero ver você pronto. Bem, Tchau, gente. beijo, Obrigada gente. pela participação de todos.